No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Roberto Severiano Felski. Roberto Severiano Felski, você biólogo, foi para Minas Gerais, foi atraído pela imagem daquela cidade linda que é Ouro Preto, né? Que ele foi... Ficou um cartão postal assim de 1700 antigamente, né? Exatamente. Com aquelas obras do Aleijadinho, do pai dele, aquela igreja para cá, igreja para lá, ouro para todo lado, né? E ainda a história dos Inconfidentes Mineiros, né? E aquele poeta, coisa que você que gosta de poesia. A minha esposa, nossa conversa inicial, foi justamente sobre poesia. Ah, é? Porque ela também gostava de poesia. Então ela escrevia e a gente trocava. E onde é que se conheceram lá? A gente se conheceu justamente na Praça Tiradentes. Ah, é? É. Então, exatamente lá em Ouro Preto, bem no centro, a gente teve um relacionamento assim, né, vamos supor, de respeito, assim, uma coisa assim. A época era outra, né? Era outra, então a gente tinha pegar assim, a mão da moça. Por exemplo, assim, caminhar, ir no cinema, de mãos dadas, não é verdade? E assim, era muito diferente. Os valores, assim, de E para namorar você fica lá na casa do velho, lá falar com o fazendeiro, não? Sábado, no começo, foi meio difícil, né? Porque o mineiro é muito assim, ele quer conservar a família, né? Então eu ia com todo o cuidado, né? Ia sábados lá, e a minha sogra era uma pessoa espetacular, ela fazia assim uma broa maravilhosa com queijo mineiro, não é verdade? Um pastel fantástico, na verdade. Inesquecível, né? Então a gente, todo sábado, que eu trabalhava e estudava. Então, assim, a minha vida era muito difícil, porque eu morava, no começo, numa república de estudantes. Dinheiro curtinho, né? E era curtinho, assim... O pai não cobrava os medicamentos que mandava, também não tinha dinheiro para mandar para o filho gastar lá. Morar em república de estudantes, assim, exige, né? Porque, assim, são 40 pessoas morando no ambiente, né? Então, você tem que levantar às 3 da manhã, 4 horas da manhã, né? Depois, então, eu consegui um emprego na Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Então você era biólogo, foi na aula de biologia. Então eu fui lá trabalhar. Só que o cidadão lá da Escola Técnica falou assim, olha, se você tem o direito de morar aqui na escola, se você sair da República. Nós queremos que você mantenha o contato mais distante dos alunos. Porque o mineiro, assim, tem que manter aquela disciplina, aquela rigidez com os alunos. Porque um de lá eram teus alunos lá no instituto? Então eu tenho que ficar dentro da escola. Sim. E aí eu fiquei lá, então eu descia o morro, subia o morro, né? E era um morro assim, tipo, um pouco mais que a Companhia Aérea, não é verdade? Não, lá é só morro, né? Só morro, subir e descer, né? E aquilo foi bom porque eu emagreci bastante, né? Então, preparo físico. Eu preparo físico, subir e descer o morro todo dia, né? E é coisa assim, é bem cômico isso, né? Porque a minha esposa, futura esposa, ela me incentivou muito. Eu devo muita coisa da minha vida. E ela, o que ela fazia? Ela estudava também, não? Ela estudava e depois ela fez o curso aqui em Blumenau, ela é assistente social. Assistente social. Era assistente social. Então ela assim, ela prezava demais o ser humano. E isso eu também aprendi com ela. De dar valor ao ser humano, né? Das suas dificuldades, não é verdade? Então, assim, nós somos muito assim, parecidos nessa questão, né? De querer ajudar o outro, fazer poesia junto, né? E aí eu li as poesias dela, ela lia minhas poesias, né? E assim, nosso relacionamento foi crescendo cada vez mais, né? E a gente casou. Né? Foi namoro longo ou foi coisa rápida? Já, foi muito rápido. Em 6 meses, eu mandei uma notícia pro meu pai. Vou casar, pai. Vou casar. O meu pai ficou assim, abismado. Meu filho, o que aconteceu? A moça está grávida? Naquele tempo não tinha isso? Não tinha. Assim, então a gente teve assim, um impacto muito bonito, muita coisa assim, bonita, né? E foi crescendo cada vez mais. E nós casamos numa igreja, São Francisco de Paula. É aquela igreja que é o início da entrada de Ouro Preto. Né? Que meu cunhado, inclusive, conseguiu para eu poder casar nessa igreja, porque ele não podia, normalmente não podia. Mas ele conseguiu. Filho do fazendeiro, né? Eu consegui casar nessa igreja, que é uma riqueza, é uma maravilha.
Até hoje ainda eu sinto a presença de todas aquelas pessoas dentro da igreja. Já faz um bom tempo. Sim. Né? E família, como eu digo... A tua mulher tinha muitos irmãos? Minha família, ela tem uma irmã, Maria, e é o Irineu, o Geraldo, o Eduardo, é isso mesmo, são exatamente. E como é que é eu sempre esqueço, eu sempre chamo ele de apelido, Nonô. Nonô. Eu esqueço às vezes o nome dele. Nonô era o apelido do Juscelino Kubitschek também, né? Era Nonô. Nonô. Mas eu lembro assim, então assim, é uma família fantástica. Lá é Ouro Preto, assim, lá em Minas, a gente fica perto do fogão a lenha, não é verdade? Toma um café junto, não é verdade? É uma família unida, então assim, eu acho que família é coisa sagrada. Agora, todo mundo deve se preocupar assim com a família, com a união familiar. É a coisa que eu desejo para todo mundo, tá? Que mantenha uma vida assim de muito amor, de carinho, tá? Porque tudo isso aqui na Terra é passageiro. Passageiro, é verdade. Agora, o teu sogro lá, ele era o quê? Criador de gado? Ele era fazendeiro. Fazendeiro. Ele, na verdade, se afastou da fazenda para morar em Ouro Preto, porque era o local que as crianças podiam estudar. Sim. Então ele deixava as crianças sem estudo, então ele preferiu ir para a cidade de Ouro Preto para dar educação para dar educação para... também foi sábio, né? Porque foi sábio, foi muito interessante. Vira meio matuto, né? Fica no meio do mato. E eu ia assim, falar alguma coisa que eu gosto de poesia, né? Você falou que você está fazendo um livro, mas o teu livro não é de poesia, o livro é romance. O livro é assim, ele retrata as experiências todas... De lá, inclusive? De Minas Gerais, inclusive. Eu falo muita coisa de Minas Gerais. E eu pretendo editar esse livro, se Deus quiser, que é difícil a edição, né? Mas... Agora eu vou passar por uma reforma, né? Eu vou fazer uma releitura dele, né? E... Então você concorda com aquela canção que diz que oi Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais? Jamais, exatamente. Eu concordo plenamente com essa canção. Minas Gerais. E de vez em quando vocês vão lá passear? Ultimamente a gente não tem ido, né? Porque teve assim, a pandemia. Faleceu meu sogro, faleceu a minha sogra, né? Aí os laços vão se mora ainda um irmão dela em Minas Gerais, que é o Geraldo, né? Mas os pais falecendo já perdem um pouco do contato, né? Então, eu queria deixar só uma questão de vida, uma poesia que eu fiz uma vez, né? Declama. Vamos. A coisa mais importante na vida é você olhar para o olhar de cada um. Valorizar a vida é o mais importante. Vida, fortaleza. Vida, garantia. Calma, tumultuosa. Obra do Criador. Vida nos refrões do dia. Quando principias? Quem te pergunta? O pesquisador. Horas que vão. Nada na mão. Somente esta canção. Elevai os vossos pensamentos para o alto. Bonito, bonito. Esse teu espírito, você disse que você passou por kardecismo, né? Você participa daquele centro espírita que tem ali lá na Velha, eu participo da La Velha. Aquilo cresceu também, né? E eu procuro assim... a gente logicamente de carne e osso, então a gente comete faltas, né? Mas eu procuro assim, tento pelo menos viver uma vida digna de respeito mútuo, né? E a gente vai crescendo cada vez mais, né? Eu admiro bastante a doutrina espírita, porque eu vejo assim que tem pessoas que eu conheço que tiveram cartas psicografadas de falecidos. Sim, e aí isso aconteceu comigo. Falando coisas que só ela, a pessoa e o falecido sabiam. Então não é uma coisa que o cara sabia e fez ali para fazer de conta que... para enganar o crente, né? Exatamente. É uma realidade. E a questão... Aconteceu contigo, né? A questão mediúnica é uma coisa sagrada, é uma questão muito séria.
E logicamente que existe, a ciência já está conseguindo provar muitas coisas em relação à questão da mediunidade, né? E na verdade já aconteceu comigo isso que o senhor está falando. Já teve contato, teve a experiência com... Vamos fazer novamente pausa para rodarmos comerciais e já voltamos com o nosso quarto e último bloco do programa de hoje. Sim. Você já podia fazer até uma novela que capítulo, vários capítulos. Tem história para contar, né? Tem muita coisa. O homem é poeta, é biólogo, é farmacêutico, né? Teve toda essa convivência com o Waldemar Felsch, que é o pai dele, que foi um homem que encantou aquela população, não só da Velha, né, mas de Blumenau, da região toda, que vinha gente de longe para consultar o doutor Waldemar. É chamado de doutor. Doutor Blumenau. Né? Aos nossos comerciais e já a gente volta. É isso. Mesa de Bar.